Olá! Seja muito bem-vindo ao Refúgio para a Alma, o seu cantinho na internet dedicado a explorar as profundezas das Escrituras Sagradas e a encontrar nelas o refrigério e a direção para a sua jornada. É uma alegria imensa ter você conosco. Prepare o seu coração, pois hoje mergulharemos em uma das narrativas mais intrigantes e significativas do livro de Gênesis, a história da Torre de Babel. Uma história que ecoa através dos milênios, nos ensinando lições valiosas sobre unidade, orgulho, comunicação e o propósito divino para a humanidade. Pegue sua xícara de chá, acomode-se confortavelmente e vamos juntos desvendar os mistérios de Gênesis 11, versículos 1 a 9. Imagine um mundo diferente do que conhecemos hoje. Um mundo onde, segundo o relato bíblico, toda a humanidade falava uma só língua. Havia uma unidade linguística que permitia uma comunicação sem barreiras, uma cooperação sem entraves. O versículo 1 de Gênesis 11 nos diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Pense no poder inerente a essa realidade. Projetos grandiosos poderiam ser concebidos e executados com uma eficiência inimaginável para nós que vivemos em um mosaico de idiomas e culturas. E foi exatamente nesse contexto de unidade linguística que a humanidade, migrando do Oriente, encontrou uma vasta planície na terra de Sinear, uma região que historicamente corresponde à Mesopotâmia, o berço de grandes civilizações como a Suméria e a Babilônica. Ali naquele vale fértil entre os rios Tigre e Eufrates, eles decidiram se estabelecer. Não era um lugar qualquer, era um convite à fixação, ao desenvolvimento. Mas o que impulsionava o coração daqueles homens e mulheres? O texto sagrado nos revela no versículo 2, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Até aqui tudo parece natural, uma consequência da jornada humana em busca de um lugar para prosperar. Contudo, a ambição começou a tomar forma. O versículo 3 nos detalha o plano que surgiu em seus corações. E disseram uns aos outros: Reia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Veja a engenhosidade humana em ação. Eles não apenas decidiram construir, mas também desenvolveram a tecnologia para isso. O tijolo queimado, uma inovação significativa para a época, oferecia maior durabilidade e resistência do que o tijolo seco ao sol. O betume, um asfalto natural abundante na região da Mesopotâmia, servia como um excelente material de ligação, um cimento primitivo. Havia planejamento, havia conhecimento técnico, havia recursos. E qual era o objetivo de tanto esforço e engenhosidade? O versículo 4 é crucial e revela a motivação profunda por trás daquele empreendimento colossal. E disseram: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos analisar essa declaração com calma, pois ela contém a chave para entendermos toda a narrativa. Primeiro, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Aqui vemos a grandiosidade do projeto. Não era apenas uma cidade para moradia, mas uma cidade com um marco monumental. Uma torre que se projetasse em direção ao divino, que alcançasse, simbolicamente ou literalmente, os céus. Essa expressão, cujo cume toque os céus, pode ser interpretada de algumas formas. Poderia ser uma hipérbole para descrever uma estrutura imensamente alta, algo que inspirasse admiração e temor. Poderia também carregar uma conotação religiosa, uma tentativa de alcançar a esfera divina por meios humanos, de se aproximar de Deus ou dos deuses por sua própria força e iniciativa. Alguns estudiosos veem aqui ecos dos zigurates mesopotâmicos, que eram estruturas piramidais escalonadas com templos no topo, dedicados às suas divindades. Essas estruturas eram vistas como uma ponte entre o céu e a terra. Segundo, e façamo-nos um nome. Esta é uma declaração de autoexaltação. O desejo aqui não era glorificar a Deus, mas a si mesmos. Queriam fama, reconhecimento, uma reputação que ecoasse através das gerações. Era uma busca por autonomia e glória humana. Um desejo de serem lembrados por seus próprios feitos, independentemente de um propósito divino maior. A construção da torre seria o monumento à sua própria grandeza. Terceiro, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esta motivação é fundamental e contrasta diretamente com a ordem divina dada anteriormente a Noé
e seus filhos, em Gênesis 9, versículo 1. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O plano de Deus era que a humanidade se espalhasse, povoasse e cuidasse de toda a criação. No entanto, o povo de Sinear desejava o oposto: concentração, unidade em um só lugar, sob um mesmo projeto, para evitar a dispersão. Era um ato de centralização do poder e da presença humana, em desafio à vontade divina, de expansão e diversificação. Podemos perceber, então, que a construção da Torre de Babel não era apenas um projeto arquitetônico ambicioso. Era um símbolo de rebelião sutil, mas profunda. Era a humanidade, dotada de unidade e capacidade, utilizando esses dons para seus próprios fins egoístas, construir um império centrado em si mesma, buscando segurança e significado em suas próprias realizações, e resistindo ao plano de Deus para sua dispersão e multiplicação pela terra. A narrativa continua, e o foco se volta para a perspectiva divina. O versículo 5 nos diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esta é uma linguagem antropomórfica, ou seja, atribui a Deus características humanas para que possamos compreender sua ação. Não significa que Deus não soubesse o que estava acontecendo, pois Ele é onisciente. Mas essa descida indica uma atenção especial, um momento de avaliação divina sobre os atos da humanidade. É um momento de intervenção iminente. E qual foi a avaliação divina? Os versículos 6 e 7 nos revelam: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Deus reconhece a impressionante capacidade humana quando há unidade e um propósito comum. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Essa frase sublinha o potencial ilimitado da humanidade quando unida, mas também o perigo quando essa unidade é direcionada para a autoexaltação e a desobediência. A unidade em si não era o problema. O problema era o propósito para o qual essa unidade estava sendo usada. A preocupação divina parece ser com a natureza ilimitada da ambição humana quando desvinculada dos seus propósitos. Se, com uma só língua, eles já se propunham a construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si, o que não fariam em seguida? A história da humanidade, desde a queda no Éden, já havia demonstrado uma inclinação para o orgulho e a rebelião. A Torre de Babel era mais um capítulo dessa triste saga. A solução divina não foi a destruição, como no dilúvio, mas a confusão. Desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam um a língua do outro. A ferramenta que possibilitava a grandiosa empreitada, a linguagem comum, tornou-se o instrumento da sua interrupção. A comunicação, antes fluida e eficaz, transformou-se em um obstáculo intransponível. Imagine a cena. Os construtores tentando se comunicar, mas suas palavras soando como um amontoado de sons sem sentido para os ouvidos dos seus companheiros. Ordens não eram compreendidas, pedidos eram ignorados, a cooperação desmoronou. O caos se instalou onde antes havia ordem e planejamento. O resultado dessa intervenção divina é descrito no versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O propósito original de Deus de espalhar a humanidade pela terra foi, então, cumprido, não pela obediência voluntária, mas pela intervenção divina. A ambição de construir a cidade e a torre foi frustrada. O monumento ao orgulho humano ficou inacabado. E o legado desse evento? O versículo 9 nos dá o nome e o significado. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O nome Babel está etimologicamente ligado à palavra hebraica Balal, que significa confundir. Assim, a cidade que pretendia ser um símbolo de unidade e poder humano tornou-se um memorial da confusão e da dispersão impostas por Deus, como consequência da soberba e da desobediência. Essa narrativa, caros amigos do Refúgio para a Alma, é rica em simbolismo e lições atemporais. Ela nos fala sobre a tensão entre a capacidade humana e a soberania divina. Mostra-nos como o orgulho pode corromper os melhores dons e como a busca por autoexaltação nos afasta dos propósitos maiores de Deus. A história da Torre de Babel não é apenas sobre a origem das diferentes línguas, embora
esse seja um dos seus resultados diretos. É fundamentalmente uma reflexão sobre a natureza humana, nossa tendência à arrogância e a importância da humildade e da submissão à vontade divina. Ela nos lembra que, por mais brilhantes e capazes que sejamos, nossa verdadeira grandeza reside em alinhar nossos projetos e ambições com os desígnios daquele que nos criou. Poderíamos pensar, a diversidade de línguas e culturas é, então, uma maldição? Não necessariamente. Embora a origem dessa diversidade, segundo o relato de Gênesis, esteja ligada a um ato de juízo divino sobre o orgulho humano, a Bíblia também nos mostra, especialmente no Novo Testamento, como Deus pode redimir e usar essa diversidade para seus propósitos gloriosos. Pensemos no evento de Pentecostes, em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo capacita os apóstolos a falar em outras línguas, e pessoas de diversas nações ouvem as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. É como se fosse uma reversão, simbólica de Babel, onde a barreira da língua é superada pelo poder do Espírito para a proclamação do Evangelho e a unidade em Cristo. A história de Babel nos convida a examinar nossas próprias torres. Quais são os projetos em nossa vida que estamos construindo para nossa própria glória? Onde estamos depositando nossa segurança e buscando fazer um nome para nós mesmos, em vez de buscar o reino de Deus e a sua justiça? Será que, em nossa busca por unidade, seja em nossas famílias, comunidades ou nações, estamos esquecendo dos princípios divinos que devem nortear essa união? A mensagem de Gênesis capítulo 11 e versículos de 1 a 9 não é um chamado ao isolamento ou à inatividade. Pelo contrário, é um convite à ação com a motivação correta. É um lembrete de que nossos talentos, nossa inteligência e nossa capacidade de cooperar são dons divinos que devem ser usados para o bem comum e para a glória do Criador, e não para a construção de monumentos ao nosso próprio ego. Que reflexão profunda nos traz essa passagem de Gênesis, não é mesmo? A Torre de Babel permanece como um poderoso lembrete das consequências do orgulho e da importância de alinharmos nossos corações com os propósitos de Deus. Mas a história não termina na confusão. Ela aponta para a necessidade de um Redentor, para a esperança de uma unidade restaurada, não pela força humana, mas pela graça divina. E você, o que mais te marcou nessa história da Torre de Babel? Quais torres você identifica em sua própria vida ou na sociedade atual? Como podemos hoje buscar uma unidade que honre a Deus e promova o seu reino, em vez de repetir os erros do passado? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber sua opinião, suas reflexões e suas dúvidas. Sua participação enriquece nossa comunidade aqui no Refúgio para a Alma. Se esta mensagem tocou seu coração e te trouxe uma nova perspectiva, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também estão em busca de alimento para a alma. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos estudos e reflexões. Aqui no Refúgio para a Alma, acreditamos que a palavra de Deus é viva e relevante para todos os desafios e alegrias da nossa caminhada. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima.